ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523, Rádio Valinhos FM 105,9, a voz da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. A pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Olá, meus amigos e minhas amigas, ouvintes da Rádio Valinhos, eu sou o Brian Gouveia, e para você que acordou hoje, esse dia tão frio, e tá sem vontade de cantar uma bela canção, os seus problemas acabaram, porque o programa Papo de Ponta está no ar. E hoje eu estou aqui acompanhado do meu queridíssimo amigo João Araque. Fala, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo aí esteja bem, com saúde. Eu sou o João Araque, eu sou estudante de História, colunista, escritor, e estamos aí para o que deve é. É isso aí, também estou aqui com gente boíssima, Guilherme Tomé. E aí, pessoal, tranquilo? Meu nome é Guilherme Tomé, tenho 18 anos, moro na cidade de Valinhos aí. Estamos aí, sempre na caminhada, na luta. Tá certo. Então, hoje vamos falar sobre esse estilo musical que tanto faz sucesso entre os jovens. Eu estou falando do rap. E para isso, a gente convidou, então, Dexter Gabriel. Ele, que é compositor, produtor e também cantor. E faz parte, então, desse fascinante mundo do hip-hop. Boa tarde, Dexter. Acima de tudo, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vamos que vamos, tem muito para falar. Tá certo. A gente que agradece a sua presença. E, Dexter, conta um pouquinho mais, então, sobre você, meu caro. Mano, é assim, meu nome é Dexter Gabriel, cresci em Valinhos, cresci mais no bairro Bom Retiro, tá ligado? Começou como CDHU, assim, tá ligado? Uma criança normal com uma como que eu posso falar pra vocês? Com uma infância turbulenta, tá ligado, mano? E teve que, estudar, ir pra escola, tudo certinho, só que em casa era turbulento. Então, por isso mesmo que até mesmo escolhi o rap por causa disso, tá ligado? Era próprio, pelo que eu tava vendo das ideias. O rap que tinha na época também falava sobre isso, então já encaixou com a minha infância. E tô aí até hoje aí, ainda nós não conseguimos um sucesso gigantesco, mas todo sucesso, até mesmo essa oportunidade de eu estar aqui, já é um grande sucesso pra mim, tá ligado? Mas conta um pouco mais, o Dexter, sobre a sua história, assim, se você puder um pouco, sobre essa questão que você falou da sua família, né, que é um pouco turbulenta, se você quiser falar um pouco sobre isso, e como que isso encaixa com o teu trabalho, né, artístico, se você puder falar um pouco sobre. Então, encaixa do meu trabalho artístico, porque creio eu que o melhor artista trabalha com a dor, tá ligado, mano? E eu tive bastante disso na minha infância. Tive um pai alcoólatra, tá ligado? Usuário de droga, agressor, batia na minha mãe. Eu cresci com uma mãe negra, tá ligado? Que já é uma parada, assim, que engloba já vários outros fatores. Já aconteceu de ter racismo, porque minha mãe era negra com um filho branco, tá ligado? Resumindo as ideias. Então foi, porque assim, muita turbulência. Com 13 anos, acabei perdendo meus dois pais, tá ligado? Meu pai bebia demais, acabou morrendo por problemas de saúde. Minha mãe não aguentou a distância, que acima de tudo o amor também, que nem eu falo nas minhas músicas, o amor também é uma droga, tá ligado? O amor também é uma doença. A gente não sabe a hora de parar, e foi isso que aconteceu com a minha mãe, tá ligado? Mesmo meu pai sendo aquele monstro que ele foi pra gente, minha mãe não aguentou a distância, a morte da parada, e acabou se matando também, com 13 anos. Tá ligado? Aí dos 13 anos aos 18 foi turbulento, morando com tio, que também alguns eram usuários de droga, tá ligado? Morando com um parente aqui, amiga ali, o ping-pong, tá ligado? Morei em vários bairros, já fui para São Paulo, voltei. E com 18 anos também já tive uma grande queda, né? Mas eu vou esperar chegar assim mais para frente para me chegar nessa parte aí com vocês. Beleza. Se você quiser perguntar alguma coisa certo. aí, Tomé, manda aí. Mano, eu acho que, tipo assim, eu não sei se você chegou a ver a questão do que aconteceu com os MCs de funk, tá ligado? Tipo, que eles foram sendo perseguidos pela polícia por causa de droga, falando que o funk tinha contato com a droga. Tipo assim, você acha que, tipo, que essa criminalização da cultura de rua, tá ligado? De quebrado, o funk e o rap, você acha que, tipo assim, aconteceu por causa desse preconceito que a gente tem pelo rap ou por quê, tá ligado? Mano, aconteceu porque assim, tá ligado? O rap, o funk cresceu em uma área mais pobre, tá ligado? E pra quem já é pobre, esse vocabulário entre droga, assalto, umas caminhadas mais que vamos supor, fora da bolha da sociedade, pra quem vive ali é mais cotidiano, tá ligado? Não é visto como uma apologia.
que até mesmo se fosse uma apologia, o cara não tava cantando, tá ligado? O cara tava na atividade em outros meios, o cara escolheu a música. Só que, porém, o artista tem que trabalhar com as influências externas. Aí vamos supor, o cara é de favela, é pobre, ele não vai cantar que ele tá num carrão do ano enquanto ele não tiver um, tá ligado? E vai ficar nessa. Aí que fica a questão. A parada, antigamente, era vista como, vamos supor, crime, criminalizado. Mas se você pegar todo o contexto, toda a luta que teve, até mesmo você citou as mortes de MCs que morreram, que nem MCs da Baixada Santista, Neguinho do Marapé, Felipe Boladão, entre outros tantos que foram assassinados. Não tem uma explicação, não posso falar se foi por causa da música ou foi por causa de briga, porém, foi na época dessa ascensão do funk paulista que vinha retratando justamente o fato que acontecia dentro das periferias. Mas hoje em dia, se você for pegar toda a luta dessa molecada, hoje em dia isso aí já é uma caminhada que tá tranquilo, tá ligado? Que tá dentro do mainstream. Sim. Grandes artistas, vamos supor, saiu daquela bolha, né? Saiu da bolha, não é só os pobres hoje. Escuta funk que escuta um rap, né? Mas entendo também que foi criminalizado, mas hoje em dia eu acho que, assim, só pessoa muito de mente fechada para olhar assim e falar, não, é crime, tá ligado? Quem tá cantando aquilo é crime, né? É a realidade. Eu concordo tanto que nem, tipo assim, uma vez eu tinha comentado isso, não lembro com quem agora, tipo assim, o funk, hoje em dia, a gente não ouve só, tipo, na comunidade, na periferia, por exemplo. A gente pode estar numa festa de universitários que vai estar tocando funk, vai estar tocando rap, hip hop, porque a nossa cultura tipo, de rua, a gente conseguiu tipo, ampliar ela num nível gigantesco, assim, que tanto que, tipo assim, já foram MCs de funk em prêmios grandes, tá ligado? Tipo, o MC Lan, por exemplo, já foi concorrer a grandes prêmios musicais, rappers também, tipo, tanto aqui do Brasil quanto na gringa, sabe? Então, tipo assim, essa criminalização, concordo que nem se disse, concordo tipo, diminuir um pouco, sabe? Só para pessoas mais mente fechadas mesmo que acaba acontecendo. Mas o rap, de alguma forma, ele está alcançando agora bastante a classe média, né? Deixa de ser um movimento marginalizado, como foi desde o final do século XX, se a gente for ver, por toda uma questão histórica, eu acredito, porque você tem um movimento que surge com o movimento aí de afrodescendentes, então você tem nesse período do final do século XX, principalmente nos Estados Unidos, onde surge, né, todo o movimento do rap, do hip hop, né? Lembrando que o rap é um dos pilares da cultura do hip hop, então por nascer dessa forma marginalizada, até hoje eu acho que continua nesse campo, mas alcança muito mais, eu acho que a elite e a classe média, esse estilo, né, João? Assim, eu acho que é complicado. Eu acho que quem associa essa questão da criminalização, né, da violência, como se isso fosse uma apologia, eu acho que a pessoa age no mínimo de má fé, tá? Vou ser bem sincero, intelectualmente de má fé, porque ela não está conseguindo compreender, ela não está conseguindo interpretar aquilo que está ouvindo e vendo, né? Eu acho que nesse sentido, o rap ele tem uma função primordial para inclusive dessa classe média, né? Que é a de mostrar a realidade e de não romantização, e de falar, olha, é difícil, é complicado, etc. Né? Então eu acho que assim, quem fala de apologia, quem fala que é a favor do tráfico, eu acho que, tipo, bicho, você está atrasado, você não está pegando o que está rolando, você não tem a mínima capacidade de interpretação da realidade, entendeu? Eu acho que é complicado, e eu ainda me assusto muito quando isso acontece hoje em dia, porque esse tempo já foi, o rap e o funk tá aí para ficar, e aceite isso, porque ninguém vai voltar pro armário, etc. Tá certo. Tem uma pergunta que eu tinha elaborado, acho que dá para puxar um gatilho por isso que o João falou, cara, que é, por exemplo, assim, o rap ele é um som de revolução, né, mano? Tipo, dar voz pro nosso povo, pra gente que é pobre, falar sobre política, falar sobre a polícia, falar sobre a sociedade em geral, tá ligado? E eu vejo isso muito, mano, tipo, lá atrás do tropicalismo, tá ligado? Tipo, Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, vários artistas aí, por exemplo. Eu falo, tipo assim, agora pro Dexter, perguntando pra você acha que, tipo, o rap, ele vai alcançar um patamar, assim, tipo, de chegar na história, de fazer a diferença, mano, tipo, de questão, tipo assim, de política social, tipo, no geral, assim, sabe? Eu creio eu que já chegou, né, mano? Já teve caso de letra de Racionais ser posta no Enem. Então, assim, já chegou num grau do rap se tornar algo cultural, político, que próximas gerações pode tirar conhecimento da pessoa que escreveu lá no passado, entendeu? Aí depende de nós, artistas das novas gerações, também compor música que daqui a uns anos pode levar alguém a estudar e falar, não, uma filosofia, né, mano? Como se diz, filosofia de época, né?
Hoje em dia, todo o trabalho, vamos supor, que a artista da minha idade faz, hoje em dia nós faz... Eu mesmo produzo música, vamos supor, várias músicas no ano, porque a gente precisa acertar uma, eu mesmo sou independente, não tenho uma gravadora. Então a gente precisa acertar uma, o nosso nome tá ali. Mas quando o nosso nome estiver concretizado, a gente vai precisar de uma obra para quê? Para eternizar, tá ligado? Para pessoas daqui a uns anos ver e falar, caramba, a gente precisa estudar a mente desse cara, o que ele pensou para escrever sobre isso? Pegou fatos externos que estavam acontecendo naquele momento e a gente consegue entender hoje em dia. E foi mais ou menos isso que o Racionais fez estando no Enem, tá ligado? Causou muita polêmica, mas eu acho que foi essencial também, até mesmo para as pessoas que cantam rap, como que se fala, ver uma representatividade, né, mano? Não ver só como uma forma comercial da parada, que nem muito hoje em dia, com a forma mainstream que tá tendo, hoje em dia é mais uma forma comercial, mas pode ser muito mais além que isso, né? Pode ser um estilo de vida, se você quiser. Fazendo esse paralelo histórico aí com a letra dos Racionais, né, eu acho primordial a gente conseguir trazer isso para um debate, né, e eu queria escutar um pouquinho do João a respeito aí do que ele acha, então, do papel, no caso do rap, nesse sentido aí político e cultural, trazendo para nosso debate aqui a questão dos Racionais. Eu acho que os Racionais é fundamental para a gente compreender o cenário do rap, assim, e o cenário musical do século XX, como um todo. Eu acho que o Racionais, e principalmente o Sobrevivendo no Inferno, que foi cobrado, se não me engano, na Unicamp, assim, eu acho que o álbum, ele é sublime, tá? Eu acho que ele é fundamental, eu acho que o Racionais tá pro rap como o João Gilberto teve pra Bossa Nova, e nesse sentido, o Sobrevivendo no Inferno, ele renova quando ele traz um pouco também aquilo que a Carolina Maria de Jesus fez em Quarto de Despejo, com o livro, né? Quando eles pegam a realidade, era do Capão Redondo, se eu não me engano, né, quando eles moravam lá, o Capão Redondo era uma realidade terrível, era uma das áreas mais violentas do mundo na época, e eles trazem aquilo pela voz deles. Eu acho que isso é fundamental para a gente compreender o fenômeno do Racionais. O Racionais está inserido nesse contexto dos anos 90, né, de um neoliberalismo aí que vem destruindo praticamente uma série de oportunidades de emprego que nós temos aí. Então, o trabalho que não é qualificado, porque muitas vezes no Brasil a pessoa não teve oportunidade de se qualificar, etc., às vezes não consegue nem terminar o ensino médio, esse trabalhador, ele estava sendo jogado de lado. E aí nós tivemos um aumento aí do trabalho que é qualificado, nesse sentido, né? Então, o Racionais, ele trata de uma realidade violenta, ele trata de uma realidade de exclusão, mas principalmente uma realidade que eu acho que é fundamental, um eixo do trabalho dos Racionais, que é a realidade racial no país, né? Eu acho que nesse sentido, o Racionais, ele não necessariamente inova no sentido musical, porque ele pega um gênero, ele não inventa um gênero, né? Vamos lembrar, Sobrevivendo no Inferno não inventou gênero nenhum, o gênero já existia nos Estados Unidos, etc. Mas eles trazem para um ambiente brasileiro, eles trazem para a voz da população negra, isso é fundamental. Eu acho que o Racionais representa a democratização no espaço racial da música brasileira, né? Uma coisa que, por exemplo, o samba, aconteceu com o samba no começo ele era da população negra, etc., né? Mas acabou que ele foi sendo roubado, foi sendo, eu não me recordo a palavra assim, apropriado é a palavra certeira, isso, obrigado, apropriado pela população branca, e isso muda um pouco, querendo ou não muda, e o Racionais está aí para mostrar que a voz da população negra continua, e das pessoas subalternizadas continua firme e forte, né? Eu acho que só do fato do CD Sobrevivendo no Inferno, que eu acho que é uma das maiores obras da música brasileira, acho mesmo, assim, pode colocar meu nome que eu tô dentro nessa, assim, porque eu acho que ele conseguiu, inclusive, se popularizar muito, no sentido de pirataria mesmo, então o povo pirateava, etc., e isso, para você ver o nível que eles chegaram. Exato, o horizonte que eles conseguiram alcançar, não só da população que eles estavam se referindo, mas da população geral. Sobrevivendo no Inferno é uma obra espetacular, eu acho que isso é fundamental, e eu queria saber pro Dexter, inclusive, assim, se o Racionais foi uma influência ou se foi
se tiveram outras influências, porque o Racionais é um pouco mais antigo, mas claro que a gente consegue ouvir hoje em dia, não sei, talvez o Emicida está muito no cenário, eu acho uma figura excepcional, sensacional para o cenário musical brasileiro de hoje, mas eu queria saber um pouco de você aí, quais foram as suas influências para começar o trabalho, e se elas mudaram ao longo do tempo, o que aconteceu aí? Sim, sim. Bom, eu mesmo, para começar, não comecei com influência de rap brasileiro. Eu tive mais influência de rap gringo. Eminem, 50 Cent, com aqueles filmes, era criança. Quando eu comecei, tinha uns 10, 11 anos, entendeu? Então, eu achava o trabalho audiovisual vindo de fora mais trabalhado do que o audiovisual nacional. Aí, depois de um tempo que eu comecei a escrever minhas letras, cantar, na época eu tinha uma vozinha de pica-pau, era terrível. Aí sim a gente começou a estudar, entendeu? Que a gente, vamos supor, o brasileiro em si, ele é culturizado a odiar a arte que vem do país dele, tá ligado? Isso desde pequenininho, tá ligado? Seja em filme de televisão, cinema, tudo isso a gente está acostumado a ver de fora, tá ligado? Até mesmo o brinquedo, não tem a gente é culturizado com, vamos supor, culturas de fora. Depois que eu comecei a ver como que funciona a rima, tá ligado? Como que funciona produzir uma música, eu falei, caramba, naquela época, o cara fazer tudo aquilo, eu fui ganhando mais conhecimento sobre Racionais, não só Racionais, como outras bandas também que foram gigantescas, tá ligado? Que fizeram parte desse movimento, que nem eu falei, né, mano? Hoje em dia se tornou algo muito fácil e algo muito lucrável, mas antigamente teve uma luta, tá ligado? Os caras conseguiram colocar em cima para fazer a rapaziada ouvir. E desculpa até fugir no meio do foco, qual que era a pergunta mesmo? Não, assim, se teve uma influência desse pessoal, assim, e como é que é o seu processo? Como é que ele começou aí, o seu processo de trabalho mesmo, né? Sim, aí foi por isso. Depois que eu comecei a construir umas rimas e entender como que era todo o processo por trás, que eu comecei a entender a influência brasileira. Comecei a absorver mais do nosso público brasileiro. Mas, assim, não só do rap em si, todo artista. Depois que você começa... Eu não tenho uma teoria musical, não fiz curso, assim, não sei tocar nenhum instrumento, mas tenho noção do que é melodia, escala, a oportunidade que a gente tem hoje de sintetizadores, né? Se puder, na verdade eu não sei se foi só eu, tá? Mas eu não ouvi direito o final da resposta dele. Travou, deu uma travada. Se ele deu uma travadinha, né? Se você puder repetir de novo, porque você falou que você não entende muito teoria musical, mas que você sabe um pouco de escala, etc. Você retoma a partir daí. Então, aí entende um pouco de como que é esse campo harmônico. Aí depois que eu comecei a entender sobre isso, que eu procurei umas referências mais brasileiras, né? Que querendo ou não, a rapaziada que é brasileira passa o mesmo sufoco que eu passo. Então, vamos supor, o ideal é eu pegar a referência do meu país, tá ligado? Pegar a história do meu país. Vamos supor, se eu tiver alguma referência de arte, que seja arte do meu país, que valorize a dor que o povo sofre, tá ligado? O nosso povo. Sem ser culturizado com negócios de fora, assim. Até porque hoje em dia, que nem você perguntou, né? Eu comecei com essa referência, trouxe mais essa referência brasileira no meio da carreira, e no finalzinho da carreira, assim, teve um estouro que, vamos supor, para quem acompanhava todo o cenário do rap antigamente, hoje em dia, pegar um trabalho, seja audiovisual ou só mesmo o áudio, vai ver que melhorou muito. Tem pessoas de fora copiando o artista brasileiro hoje em dia e pegando produção de artista brasileiro. Então, vamos supor, o Brasil está competindo com os gigantes hoje em dia. Então, isso que eu tento pegar de referência hoje, pegar os monstros da gente, tá ligado? Do nosso país e jogar para fora, tá ligado? Sim, tanto que eu falo assim, perfeito, né, mano, o rap, ele salva vidas, tipo, de gigantes, tá ligado? A gente vê uma oportunidade, por exemplo, o pessoal da Racionais, vem de quebrado, mano, da rua. A gente vê uma oportunidade, mano, a gente vê um espelho, tá ligado? Falar assim, pô, mano, esse cara veio do nada, ele venceu, mano, eu posso vencer também, tá ligado? Eu posso chegar no patamar que esse cara chegou, mano. Por isso que eu acho que, assim, o rap do Brasil, ele é muito forte, mano, nessa questão. Porque, tipo assim, tem muita gente, se não me engano, isso aqui é uma pesquisa que fizeram, eu posso estar errado, mas tenho quase certeza que tá certo isso daí. A população pobre no Brasil, mano, é quase a população inteira do Chile, tá ligado? Então, tipo assim, por isso que eu acho que o rap aqui é muito forte, mano. Quase todas as pessoas são trabalhadoras, mano, acorda 5 horas da manhã, vai chegar 6 horas da tarde em casa, sem parar um segundo, tem que fazer almoço, tem filho pra cuidar, tem casa pra pagar as contas, sabe? Tipo assim, é gente da gente, mano. Por isso que eu falo assim, o rap, ele é essencial hoje em dia, pra gente ter um espelho, assim, tá ligado?
E no Brasil eu acho muito estranho toda essa questão de você procurar referências no estrangeiro. Ele tinha citado, o Dexter, a questão de, desde que a gente assiste na TV, nos desenhos, até o que a gente consome, aí no caso, no campo musical, sempre procurando referências de fora e raramente uma referência daqui de dentro. Eu acho interessante uma tese defendida pelo Gessé Souza, né, no livro chamado Elite do Atraso. Lá ele dá uma ênfase que parece que existe algo implantado na cabeça do brasileiro para ele desprezar tudo que é brasileiro, para ele se taxar de todas as coisas ruins do mundo e diminuir, então, a nossa capacidade de processamento em todos os campos do conhecimento e de criação, enfim. Então, a gente acaba procurando referências de fora, mas é uma coisa bizarra, porque parece que está implantada na cabeça de adultos, idosos e principalmente dos jovens. Se você fazer um experimento simples e parar 10 pessoas na rua, hoje não pode parar na rua, né? Mas manda uma mensagem no WhatsApp para 10 pessoas e perguntar qual que é o sonho delas, numa faixa etária de 15 a 20 anos, 9 vão responder para você que o sonho dela é sair do Brasil, ir para fora, né? Ninguém quer ficar aqui. Então é uma coisa muito estranha. E trazendo isso pro que o Dexter estava falando, no campo musical, realmente, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que cresci com referências estrangeiras, mas eu acredito não por uma opção minha, mas sim porque era o que tinha, né? De fato. E é o que, quando a gente liga a rádio, a gente escuta, quando a gente vai para o YouTube hoje, né? Em outras redes sociais, a gente tem contato com isso, e difícil a gente ter alguém daqui, né? E as pessoas que são daqui, que tentam fazer algo diferente, algo original, né? E assim criando uma referência brasileira, muitas vezes são menosprezadas, né? Você tem um caso, o Dexter é valiense também, mas a gente tem aí o nosso famoso Adoniran Barbosa, também nascido aqui em Valinhos, né? Nasceu e viveu ali um período aqui em Valinhos, onde hoje fica o viaduto lá do Natel, né? Alguns historiadores supõem que ali foi onde ele nasceu, e de fato o Adoniran, ele também veio, a música dele surgiu por conta do preconceito também. Ele que era filho de imigrantes ali, de italianos, e por conta do seu sotaque, que fica visivelmente ali apreciável nas suas músicas, logo de cara você consegue ver algumas palavras com sotaque e tudo mais, né? Então, trazendo um pouco essa comparação aí com outro valiense, ilustre valiense aí, Adoniran Barbosa, que fez parte da música, então, em âmbito nacional, e que hoje é o nosso querido aqui em Valinhos. Quando se fala em Valinhos, ou é a terra do Figo Roxo, ou a terra do Adoniran. Mas você sabe que o Adoniran, né, eu acho que a expressão máxima, assim, da questão popular da música dele é o tiro ao Álvaro. Porque no tiro ao Álvaro ele fala do jeito popular de fato, né? Não tem nenhuma relação com a norma culta. Então ele fala, de tanto levar a frechada do teu olhar, meu peito até parece saber o quê, tauba, né? De tiro ao Álvaro. E nesse sentido, eu acho que é muito mais interessante do ponto de vista linguístico. Eu acho que a obra tem muito mais a agregar do ponto de vista linguístico quando ela trabalha, de fato, com a norma que não é culta, do que quando ela trabalha com a voz do povo, né? Mesóclise, saca? Tipo, eu acho que a voz do povo é a voz de Deus, entendeu? Então eu acho que isso é fundamental, assim, inclusive o Adoniran tem uma das músicas que eu acho mais lindas da musicalidade brasileira, que é Iracema. Eu acho aquilo maravilhoso, que Iracema é a história de uma mulher que é atropelada, né? Que ele fala, como é que é? Iracema, guardo somente suas meias e seu sapato, Iracema, eu perdi o seu retrato. Bicho, é uma coisa, sabe, absoluta, arrepia. Mas, enfim, eu acho que voltando um pouco, né, tirando do Adoniran, mas voltando um pouco, assim, o Emicida, eu acho, hoje em dia, é uma pessoa fundamental no cenário brasileiro da música, e querendo ou não, o que vocês estavam falando um pouco aí sobre a brasilidade, né? Eu acho que o Amarelo, esse último álbum dele, ele traz uma linguagem nova. Eu acho que é uma renovação no trabalho do Emicida, assim. Eu sempre faço essa comparação. Para mim, o Amarelo, dentro da discografia do Emicida, tá comparativamente em relação ao que foi os afro-sambas para o Vinícius de Moraes, eu acho. Os afro-sambas, ele renova o trabalho do Vinícius, ele faz com que o Vinícius fique atual novamente. E eu acho que o Amarelo também tem isso em relação ao Emicida. Então, eu fico muito feliz, assim, que isso esteja acontecendo. Eu fico extremamente feliz de ter a oportunidade de ver o trabalho do Emicida sendo feito. E, nesse sentido, eu acho que o rapper é atualmente o mais próximo do que a gente tem de poeta, né? A poesia, ela infelizmente, de modo muito infeliz mesmo,
tem decaído, assim, as pessoas não leem mais tanta poesia, etc., e acho que é fundamental retornar. Eu acho que o rap é uma chance da gente retornar isso. Eu acho que o rap é uma chance da gente retornar esse processo literário, da música, da letra. Aí eu não sei, Dexter, você escreve as suas músicas? Como é que é isso? Assim, você prefere escrever? Você prefere cantar? O que você prefere? Não, eu sou um artista 100%, pô. Eu escrevo, eu produzo, eu que mixo, eu que faço tudo. Eu escrevo, desde a ideia de como que vai ser a letra até o final de como vai ser a distribuição, são tudo eu que faço. Mas o que você prefere fazer? O que você gosta mais de fazer do processo? Porque a gente gosta mais de fazer algumas coisas. Digamos assim, que o que eu mais gosto de fazer é escrever, né? Porque foi assim que eu comecei e faço mais tempo. Então, querendo assim, eu tenho mais praticidade, né? Vamos supor, produzir, eu não produzo há tanto tempo assim. Então, não tem como falar para você que é um negócio fácil, é um negócio mais complexo. Agora, escrever, acho que é bem simples. Para mim, que estou escrevendo há bastante tempo, acho que é a parte mais saborosa que tem também de fazer na parte musical, né? Que aí você consegue colocar uns detalhes por fora, vamos supor, um vocabulário que só você e outra pessoa pode entender, que você vai fazer toda uma pessoa de fora entender. É interessante, esse compor é interessante. É compor arte, né? Quem trabalha com arte, é como se fosse escrever, é como se fosse pintar um quadro. Ser criativo dessa forma, você tem que escolher as palavras certas. Vamos supor, quem realmente gosta de escrever, né? Não é só palavra jogada ali que rima, você tem que escolher o sentido, saber. Você sabe que eu pude escrever. Pode falar, quer falar, Tomé? Então, tipo assim, eu acho que, por exemplo, você, puxando até o que você falou tipo, da poesia e tal, eu não sei se vocês estão ligados do slam, que é um concurso de poesia, basicamente, a maioria das pessoas que fazem aquela poesia é o pessoal do rap, tá ligado? Tem o slam, tem poesia marginal, tá ligado? Que é um negócio assim, é muito lírico, sabe? O rap, ele é muito lírico, por isso que eu concordo plenamente com o que o João falou, que, tipo assim, o rap é a nova poesia, cara, a gente conseguiu chegar num patamar, mano, que o rap ele é lírico demais. Por isso tanto tem concurso, por exemplo, o slam, não sei se vocês já chegaram a ver, é basicamente um rap falado, cara. Os caras, eles, tipo assim, é só pedrada, é só o pessoal, sabe, falando coisas pesadas, coisas que, tipo, você fica até surpreendido, mano. É uma recomendação aí, pra quem não conhece, procurar slam, poesia marginal também. Então, o pessoal, tipo assim, poesia pura, cara, poesia pura. Tá certo. Hoje estamos aqui, então, falando sobre o rap e com o nosso convidado ilustre, Dexter Gabriel, que é compositor, também produtor e cantor. Então, a gente vai agora para um breve intervalo, um apoio cultural, e voltamos já para saber um pouquinho mais, então, sobre como é todo esse processo de criação do Dexter e também saber um pouquinho sobre toda a questão que ele viveu na infância e que acabou impactando aí hoje nas suas produções musicais. A pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Venha fazer parte do Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. É a escolha ideal para quem quer tranquilidade e saber que sua família está em boas mãos. O Plano de Saúde Santa Casa foi planejado para ser do jeito que você precisa. Ligue 3829-6699 e conheça as facilidades. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Agora em novo endereço. Avenida 11 de Agosto, 1451, no 6º andar do edifício Elopar, próximo à Escola Fundamentum. Estacionamento gratuito. Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. A saúde de sua família em primeiro lugar. Escritório Piva Contabilidade, há mais de 30 anos de experiência em abertura de empresas, escrita fiscal, contabilidade, imposto de renda, assessoria trabalhista e previdenciária. Faça uma visita e tire todas as suas dúvidas. Atendimento personalizado, profissionais altamente qualificados, amplas e modernas instalações. Piva Contabilidade, Avenida dos Esportes, 1009, esquina com a Rua Campinas, em frente à Praça Brasil 500 anos. O telefone 3869-8011. Acesse o nosso site www.pivacontabilidade.com.br. A pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Papo de Ponta,
Quem está aqui hoje como nosso convidado é Dexter Gabriel, ele que é produtor, compositor e cantor. Dexter, você havia nos falado no bloco anterior que você é natural aqui de Valinhos, então, viveu ali onde é o Bom Retiro. Hoje eu estou aqui no Bom Retiro, eu também moro no bairro, um bairro conhecido aqui de Valinhos, e você havia comentado também a questão de que o bairro, antigamente, ele tinha uma outra cara, né? E eu queria fazer um gancho, então, aproveitando essa pergunta que eu vou fazer agora, para você explicar um pouco de como era, então, esse contexto aqui no Bom Retiro, na década de 90, aí, né, anos 2000, começo dos anos 2000, e fazer também um vínculo, né, com a questão da violência, e como isso impactou, de certa forma, na sua música hoje, né? Sim, perfeito. É assim, eu não peguei muito da época dos anos 90, né, do Bom Retiro, eu peguei mais da época dos anos 2000, que eu nasci em 98. E é assim, não era favela, não era bairro periférico, mas era CDHU, vamos supor, englobado de pessoa pobre. E isso no meio, vamos supor, indo para a escola, você trombava ali, porra, molecada usando droga, vendendo droga, molecada brigando no bar, que tem de barzinho do seu Zé, aquele barzinho que tem menos perto da padaria hoje em dia, que é mais tranquilo, ali já teve muito problema. O antigo Altazora que ficava ali na entrada do bairro já teve muito problema. Então, vamos supor, não era assim perigoso numa atitude assim de você, vou sair e tomar um tiro perdido. Mas era perigoso você trombar um muito louco das ideias e querer arrumar briga com você e você ter que sair no braço para se defender. Era isso que o bairro proporcionava. Até mesmo assim, tinha uns outros bairros mais perigosos ali em volta, que era Inferninho, Figueiras, que já eram uns bairros mais perigosos, que já tem, vamos supor, uns perigos mais real ali, já era mais assim. Mas eu mesmo cresci dentro do Bom Retiro e os perigos que tinha era de escolha sua. Vamos supor, que tinha era se envolver com drogas, se envolver com amizade nada. Não tinha um perigo assim de vida. Nós éramos umas criançadas felizes. Tanto é que a molecada do bairro ali, na época que eu cresci, saía 8 horas para jogar um futebol, brincar de carrinho de rolemã, jogar um metro, que na minha época não existia essa parada de celular ainda, tá ligado? Existia, só que não hoje em dia, que tem vários bagulho para se distrair, só servia para mandar mensagem mesmo e fazer ligação. Então a molecada no meu bairro ali crescia na rua, tá ligado? Não era um bairro preguiçoso, era perigoso, era um bairro assim, vamos supor que você entrava no bairro assim, era só criançada brincando. Só que assim, entre as criançadas também era Coab, vamos supor, tinha de tudo, né? Terra boa dá de tudo. Tá certo. E aí, nesse período, você viveu aqui em Valinhos, então, no Bom Retiro, e você havia também comentado que logo depois você se mudou para São Paulo, né? E você pode contar um pouco mais sobre esse período da sua vida e também a forma na qual você está voltando hoje em dia, então, para essa ascensão na sua carreira? Sim, então, quando eu fui para São Paulo, eu tinha 15 anos, já fazia 2 anos que eu tinha perdido meus pais, né? Então, eu era rebelde, não tinha a mente, a inteligência que eu tenho hoje. Então, vamos supor, para mim, eu era pique... Não vivia, vamos supor, uma sociedade, era pique um bando de animal e se eu tivesse que ser mais forte, eu teria que ser mais forte sobre isso. Porque, vamos supor, não tinha um pai e uma mãe para me falar, não, fica tranquilo que ninguém vai estar com o seu. O bagulho era eu e eu, vamos supor, independente com quem eu envolvesse no desentendimento. E a minha ida de São Paulo foi mais ou menos isso. Teve um desentendimento na minha casa, na época eu morava com a minha irmã, um ex-cunhado meu, e meu irmãozinho pequeno, que era bem mais pequeno, eu sou 8 anos mais velho que ele. Na época eu tinha 15, então ele deveria ter ali entre seus 6, 7 anos. E eu vi umas paradas que não era da hora, tá ligado? De que meu cunhado, que não é pai nem mãe, querendo dar ordem, querendo agredir, tá ligado? Pra punir, pra castigar. E teve uma hora que eu surtei, com 15 anos, eu falei, não é assim. E no meio da discussão entre eu e ele me chamou, denigriu a imagem da minha mãe no meio da discussão. E nisso rolou todo aquele bololô. Eu com 15 anos já conheci uns moleques muito doidos da cabeça. Falei, não, vamos pegar e dar um rebento nele, que não conheço minha mãe. Pô, minha mãe é guerreirinha, tá ligado? Sofreu para sustentar minha irmã, meu irmão e toda a nossa família. E fora isso, ajudava a mãezinha, primo, tá ligado? Minha casa era pequeno um orfanato, quando minha mãe era viva. Minha mãe ajudava todo mundo, tá ligado, mano? Até mesmo um amigo de rua que trombava de uma condição, ela trazia para dentro, para um cara não conhecer a história dela, depois que ela morrer, vir denigrir a imagem dela. Na época, eu não pensava assim, mano, o cara é burro, ignorante, tá ligado? Não sabe o que tá falando. Na minha época, eu falei, já tem que tomar um couro. Aí foi nessa época que o quê? Meu tio de São Paulo já ficou sabendo, por eu ser novo e estar envolvido numa caminhada bem perigosa, assim, que eu já queria pegar mesmo. Não vou medir palavra, né? Eu era rebelde, rapaziada. Eu queria pegar e já massacrar. Era rebelde, vamos supor, com maior saudade da minha mãe. Fazia 2 anos que eu não conhecia. Então,
a emoção tomou conta, tá ligado? Eu não soube, vamos supor, absorver essa crítica que ele fez da minha mãe denegrindo a imagem dela. Aí meu tio falou, vamos afastar ele, porque não adiantava para mim falar assim, ó, não faz isso que não compensa. Eu era rebeldão, então eu falei, não, se eu ficar aqui eu vou pegar. Aí meu tio me levou para São Paulo, eu e meu irmãozinho. Aí acabou que lá em São Paulo, meu irmãozinho não se adaptou ao movimento, porque nós saímos do interior, foi morar logo na zona oeste de São Paulo. A cidade não dorme, entendeu? 2 horas da manhã tem um monte de gente na rua ainda. Então, assim, é o outro ambiente. Aí a gente acabou voltando para cá com 16 anos, fui morar com a minha avó. Não me adaptei, porque já... minha infância foi turbulenta, então, vamos supor, desde muito pequeno, quando minha mãe era viva, eu já bebia com ela, já tinha experimentado cigarro, já tinha experimentado droga. Então, vamos supor, quando eu estava com 16 anos, eu já era um adulto, não era um viciado, tá ligado? Mas, vamos supor, tinha meus interesses por fora. E minha avó era uma pessoa criada muito antiga, vamos supor, isso é errado, isso é criminoso, não faz isso, que tal. E para respeitar ela também, eu nunca cheguei a mentir para minha avó, assim que eu comecei a se envolver com coisa errada, eu cheguei para ela, avó, tô fumando, tô bebendo, é isso, nunca teve mentira, e soube respeitar, ela nem me expulsou de casa, foi uma decisão minha mesmo, porque já vi que não era o mesmo tratamento, eu era visto como o errado de toda a família, tá ligado? Estavam me vendo como se eu fosse meu pai, eu era tranquilo ali, tá ligado? Eu era artista, mano. Desde os meus 11 anos eu sempre fiz música, eu sempre tentei, e artista precisa disso, artista precisa de experiências. Não é porque as pessoas que consomem a arte não imaginam como é você construir uma arte, você precisa de experiência para construir arte. Você não se constrói uma arte assim do nada, vou sentar aqui, vou falar sobre isso, e a pessoa que vai ouvir fala, caramba, esse cara construiu isso do nada, não é do nada. Porque foi história, um sentimento e todo aquele drama por trás das ideias. Aí com 18 anos, que aconteceu o bololô mais doido da minha vida, que nem eu consigo explicar para vocês, e para quem eu isso aqui é mentira, tá ligado? Eu fazia 6 meses que eu tinha acabado de pegar a maioridade. Na época, o rap não tinha esse boom. Se o Tom me lembrar, foi muito antes da época de Suicídio, que trouxe o rap mais bonito. Teve aquela explosão. Foi muito antes disso. Na época, o rap era criminalizado. Por quê? O rap era aquele bumbepão. Tá ligado? Não era... Era poesia de protesto. Não era uma música para você... Na época, hoje em dia, a gente faz músicas para você protestar, faz música para você raciocinar. Na época, quando o rap começou, era só música de protesto, música do que a gente sofria, tá ligado? Do que a gente via parente nosso sofrendo. Então, assim, talvez isso pode ter influenciado, porque o vocabulário que eu cantava na época não foi bem interpretado para as pessoas, as autoridades da época. E acabou que eu fui sendo acusado de um assalto que eu não cometi, não faço a mínima ideia de quem cometeu. Saí no YouTube, no canal oficial de Valinhos, falando que foi assaltado. Minha família inteira vendo. Vamos supor, desde quando meu pai morreu até os 18 anos, eu tava lutando fortemente para não ser que nem meu pai, tá ligado? E quando eu fiz 18 anos, já era. Pum, já deu mó buchicho, todo mundo já falou. Porque, vamos supor, quando eu falo assim que não fui eu que fiz o assalto, que foi um erro judicial, quem conhece minha história vai falar, o Dexter tá mentindo, porque que não foi eu era um moleque rebelde, tá ligado? Era um moleque que agia por impulso. Mas vamos supor, quando eu já decidi sair da minha casa para morar sozinho, tendo todo o diálogo com a minha avó, tá ligado? Eu já era uma outra pessoa, com a mente já formada, tá ligado? Então, vamos supor, até mesmo se eu tivesse envolvido naquele assalto que falaram que teve, eu ia chegar para vocês e falar, não, fui burro, tá ligado? Na época, fui querer tomar um bagulho que não era meu de alguém, fui preso e paguei pra minha época. Só que não foi isso que aconteceu, tá ligado, rapaziada? Eu passava lá, fui pra cadeião mesmo, P5, passei na P5 de Hortolândia, roletei todo o centro carcerário, passei por todas as fases, desde o CDP, o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto, roletei. E nisso, pensando toda hora, e aí, o que eu vou fazer? E o medo que tem? Que nem muita gente hoje em dia fala assim, mas por que você fala da polícia? Vai ligar para quem? Minhas músicas eu falo da polícia porque a polícia foi um vilão para mim. Eles me pegaram e me prenderam por uma coisa que eu não cometi, tá ligado? Como que eu posso chegar para você e falar assim, não, é confiável você confiar no Estado, é confiável você confiar na polícia, sendo que para mim não foi. Eu vou estar querendo enganar todo o meu público que está me acompanhando desde os meus 11 anos lá atrás, acompanhando toda a minha história, e eu falando para ele, não, isso é o certo. E não é. Eu estou falando aqui também que todo policial é ruim, todo Estado é ruim. Não, mas são profissões que não podem ter maçã podre, tá ligado? Que não pode ter coisa errada, porque, mano, trabalha com a nossa segurança, tá ligado? A gente, vamos supor, o país o Brasil é o país que cobra mais imposto, tá ligado, mano? E a segurança pública nossa não é totalmente precária. Não vou falar pra você que a segurança pública nossa é totalmente precária, mas
o nosso judicial, quem conhece de lei, mano, tem várias brechas, tá ligado? Quando eu tava preso, eu via pessoas chegar e falar assim, ó, eu cometi o crime, ganhar o processo e ir embora antes que eu que não cometi fui processado, culpado por cometer algo que eu não fiz. Então, vamos supor assim, não estou julgando as corporações de polícia para falar assim, não, é rebelde. Não, estou julgando as pessoas que estão por trás das corporações de polícia. O Estado, tá ligado? É para quem a gente paga o imposto. A gente não... Como você se sente confortável? Eu mesmo já cresci em bairro pobre, sei como que é uma abordagem padrão, que é encosta a mão na parede, não tem nada, tá liberado, e sei como que é aquelas abordagens aí, vagabundo, tatuado, encosta na parede, tira o boné, chuta a canela. Como que eu vou? Porque nem aí já entra aquela tese assim, a pessoa quer ganhar um dinheiro, quer sair do país. Eu mesmo pretendo, mas não por causa disso. Por quê? Porque eu sou culturizado, eu não penso em me tornar, vamos supor, um burguês, ficar rico e começar a falar o vocabulário que eles querem, tá ligado? Eu vou sempre protestar, porque minha vida depende disso. Quando eu falo assim pra vocês, assim, parece ser simples, tá ligado? Passar um tempo na cadeia, mas não é, mano. Não é simples, manchou sua vida, tá ligado? Vamos supor, não consigo arrumar um trampo tranquilão, tá ligado? Eu tenho que arrumar um trampo que me esforce muito, tá ligado? Quem tem passagem na polícia sabe disso, eu tenho que arrumar um trabalho que me esforce muito, porque eu não tenho a confiança de trabalhar com um cargo que envolve mais inteligência, porque eu não posso trabalhar com contabilidade, eu fui taxado como ladrão. Como que eu vou trabalhar com a contabilidade de uma empresa? Como que eu vou trabalhar no escritório de uma empresa? Não tem isso, tá ligado? Então, vamos supor, arrumei uns trabalhinhos legais, mas hoje em dia eu tô focado na música, tanto é que tô tendo um retorno, porque hoje em dia tem royalties, né, que é assim que fala, royalties, né, quando sua música vai batendo aí, você vai ganhando um qualquer, enquanto não tiver show. Tô montando meu portfólio para quando acabar todo esse bololo da sociedade do mundo que nós estamos enfrentando aí, eu conseguir ter um portfólio para conseguir vender o show. Porque se eu for arrumar um trabalho digno, que é o trabalho digno que eles dizem, né? Porque fala para você trabalhar no sol, carregando vários quilos de bagulho em tudo, areia nas costas, pra, ganhar 2 mil pontos ali, uma pessoa que trabalha no escritório, no ar-condicionado ali, tá ganhando 12, 15, não é justo essa parada, tá ligado? Nada contra quem marcha, é um trabalho digno, só que porque assim, mano, é um trabalho que exige muito esforço para pouca recompensa, tá ligado? E é isso que o povo brasileiro tem que começar a ver, mano. A rapaziada que faz mais esforço é a rapaziada que tem que ser mais recompensada, tá ligado? Não é só por uma questão assim de, é escritório, é uma parada mais... Mas não, porque é a rapaziada que trabalha lá embaixo que faz acontecer pra rapaziada que tá lá em cima, tá ligado? Se não tiver o coletor de lixo, a cidade fica toda bagunçada. Se não tiver os pedreiros, não tem quem constrói uma casa, porque, eu mesmo não sei construir uma casa do zero, tá ligado? Então, fica assim, a rapaziada que faz mais um esforço, tá ligado? Que sofre. Porque, imagine, parceiro, no sol, você trabalha de lixeiro, bagulho, e pessoas que passando num bairro ali, que pessoas só vê você retirar o que ela não quer. E essa rapaziada tem que ser super valorizada. E é isso que não acontece no nosso país, tá ligado? No nosso país, quanto mais sua profissão envolver a classe mais alta, mais valorizado você é. Só que quanto mais esforço bruto, físico exigir, você não é recompensado, porque o que é analisado é inteligência. Pique isso, entre aspas, tá ligado? Não sei falar da forma formal, mas falando para todo mundo entender, é pique isso, entre aspas. Entendi. Eu acho Dexter. que... Fica à vontade, João. Posso falar? Queria pegar a ponta solta aí. Eu acho que o relato do Dexter é muito difícil, assim, eu acho que é muito delicado, inclusive. São temas muito delicados para a realidade brasileira. Mas, em larga medida, eu acho que isso tem isso é resultado de um passado colonial, tá? Nesse sentido, eu estou atribuindo aí a teoria do Caio Prado Júnior, a formação do Brasil contemporâneo, né? Porque eu acho que, de fato, o passado colonial nosso, ele influencia muito as dinâmicas sociais e políticas do Brasil de hoje. Eu acho que as nossas relações, inclusive sociais e culturais, são pautadas muito por isso ainda. Então, quando a gente fala da valorização do trabalho, por exemplo, braçal, a gente está falando de um trabalho braçal que tem cor. A gente está falando de um trabalho braçal que tem classe social, que a gente sabe qual é. A gente está falando de um trabalho braçal que tem um passado de escravidão, né? A escravidão tem um forte peso nessas decisões da sociedade brasileira, né? Então, assim, a desvalorização do trabalho braçal, eu tenho a tendência a acreditar que, em parte, vem disso, vem desse passado colonial terrível.
E eu acho que o relato do Dexter é profundo para a gente começar a pensar o que a gente já está pensando, e quem não está pensando sobre isso, na realidade, está alienado, é intelectualmente absurdo, é uma pessoa absurda. Porque a gente já está pensando e tem que começar a pensar sobre as instituições brasileiras, que estão pautadas ainda por relações coloniais, sabe? Quando a gente vai falar do Estado brasileiro, da violência policial brasileira, é fundamental que a gente reveja essas instituições, como elas funcionam. Não está dando certo, saca? As coisas não estão funcionando do jeito que deveriam. Quando um inocente, por exemplo, é preso, e você sabe que tem uma forte influência nesse sentido do nível social da pessoa e da cor da pessoa, isso não é um Estado democrático de direito. Não é. Quando a pessoa não tem direito à defesa, quando o sistema não funciona, isso não é uma democracia. O que é isso? Não sei, não é uma democracia, claramente não é. Né? Quando, por exemplo, a gente estava falando do viralatismo brasileiro, né, que vem do Nelson Rodrigues, o Brian citou o Gessé Souza, mas o Gessé Souza rouba do Nelson Rodrigues, a síndrome de vira-lata, né? Inclusive eu tenho umas discordâncias com o Gessé Souza, mas aí isso é pano para manga. Quando ele fala do Gilberto Freire, enfim. Quando a gente pega e analisa o que está acontecendo, assim, com o Estado Democrático de Direito brasileiro hoje em dia, a gente repara, por exemplo, que o mito da democracia, da maior democracia do mundo, que seria os Estados Unidos, é mito, e apenas isso. Porque como que um país vai ser a maior democracia do mundo quando, boa parte do século XX, a população negra não tinha direito a voto? Quando, por exemplo, nós temos o macartismo, que era um programa de censura política, né, um clima de censura política dentro dos Estados Unidos, isso não é uma democracia. Não é? Esse mito é um mito infundado. A questão da democracia racial, por exemplo, no Brasil, tem seus méritos historiográficos e inovações historiográficas quando o Gilberto Freire fala isso. Tá? É nesse ponto que eu discordo do Gessé Souza. Eu acho que historiograficamente, não historicamente, historiograficamente, ou seja, quando a gente está falando da escrita da história, a visão do Gilberto Freire, ela é inovadora porque ela trata de uma questão que as pessoas não tratavam na época, que era negros e brancos se relacionando e vivendo entre si pacificamente. É isso que o Gilberto Freire, de certo modo, é inovador, essa teoria da democracia racial. Entretanto, o Freire ignora, muito por conta do seu tempo, né, tem essa crítica que fazem do Freire, ele escreveu, para quem não sabe, Gilberto Freire é um dos maiores historiadores, né, do Brasil, ele escreveu Casa Grande Senzala, o maior livro dele, e aí tem essa teoria, tem essa frase que falam que o Freire escreveu Casa Grande Senzala da Casa Grande, e não da Senzala. Então ele estava vendo a situação do ponto de vista da Casa Grande. E, em larga medida, é um pouco isso que acontece mesmo. Mas é um fruto da sua época. A gente não pode também analisar as coisas como se fossem hoje, né, contemporâneas. Senão é que a gente chama de anacronismo, quer dizer, é uma coisa que não tem... analisar com os olhos de hoje o que aconteceu ontem. É a mesma coisa que falar que Monteiro Lobato é racista. Historicamente, Monteiro Lobato não é racista, porque naquela época o conceito de racismo, o conceito da questão negra era diferente. Né? Então, são nuances. É o que a Marilena Chauí chamou de ambiguidade, são as ambiguidades dos temas, não é? Das instituições. Então, eu acho que o que o Dexter fala, assim, é um relato certeiro daquilo que acontece de fato no Brasil. Eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso, e o rap é uma excelente porta de entrada, porque, no final das contas, o rap está fazendo, por exemplo, de novo, voltando, né, Sobrevivendo no Inferno, o que eles fazem é mostrar, escancarar a situação, uma situação que já está escancarada e que já passou da hora de ser resolvida, porque o descaso e a violência, o assassinato da população periférica, a população pobre, da população negra no Brasil, e o silêncio perante isso, por boa parte da população, diz muito, como o Emicida fala, diz muito sobre o que um negro deve saber sobre si, nesse país. Então a gente não pode se silenciar, e eu demonstro aqui todos os meus sentimentos fraternais e de amizade em relação ao Dexter, e foi uma situação horrorosa, eu imagino, mas que eu sou, de certa forma, uma pessoa que tem o verbo esperançar no coração, então eu não tenho esperança
eu esperanço sempre. Então, eu acho que a situação pode melhorar sim. Eu acho que a gente tem que melhorar o olhar e ver que talvez o amanhã seja melhor do que o hoje. Tá certo, João. E voltando um pouco na carreira do Dexter, ele estava contando pra gente aí de toda a história dele. Dexter que trabalha, então, com música desde os seus 11 anos e que, infelizmente, houve essa ruptura aí na carreira dele a partir dos 18. Dexter, eu queria saber, então, como que tá sendo essa retomada, cara? Como que tá sendo voltar agora pra música? E logo depois, então, que você decidiu retornar, depois de todo esse fuzuê, qual foi o seu primeiro passo? O que você fez primeiro para estar retornando, então, pro mundo do rap? Assim, né, eu nunca parei, eu só retornei pro cenário musical de fora, de tudo que aconteceu, eu sempre andei escrevendo meus rap ali, sempre fazendo os rap comigo. Depois que eu saí, que eu comecei a conhecer, que nem eu comentei com o Tomé, que teve a música Suicídio, para quem conhece o cenário musical, essa música fez o rap, o trap bombar no meio stream da parada, que é o meio onde tem as notas fora do show. Então, assim, eu fiquei sabendo desse movimento que o rap estava em alta, que tinha vários MCs em São Paulo na época. A gente só conhecia aqueles que era, vamos supor, bombasticamente conhecido, que aparecia na televisão ou aparecia na rádio, que a internet não era tanto, vamos supor, um movimento de mídia para fazer. E fiquei sabendo, nossa, os caras estão lançando música no YouTube gravado por celular e tá muito fácil produzir. Então, lá dentro, quando eu tava preso, eu já falava, mano, eu vou sair, eu tenho que pegar e nesse mesmo ritmo, porque eu tô 2 anos atrasado. Então, assim, quando eu saí, eu já comecei a estudar mais ou menos esse negócio de mainstream, como que funciona direito autoral, que eu não sabia. Para mim era assim, vou fazer uma música boa, vou lançar na internet, algum empresário vai ver e vai investir em mim, e vou ficar rico e vamos que vamos. Para mim era assim, quando eu saí, a partir do momento que eu conheci essa parada do mainstream, eu falei, não, eu mesmo posso gerenciar minha carreira, eu mesmo consigo fazer um portfólio, eu mesmo consigo distribuir, eu mesmo consigo pegar meu dinheiro e investir de uma forma que distribua minha música de uma forma melhor. Não foi simples, foi lutando. Comecei a lançar mais música com o meu público que me acompanhava antes de tudo. Me entender e ver que não fui eu e que eu sempre estou pela música e que isso foi só uma lombada que passou ali e que eu estou firme ainda na música. Comecei a lançar umas músicas assim que eu já tinha escrito há muito tempo. Só que eu usava o quê? Batidas da internet. Com batidas da internet, você não tem o direito autoral da sua música 100%. Você não pode monetizar um trabalho que não você que criou. Vamos supor, tem muitos DJ que quer fortalecer alguém que gosta de fazer uma rima, solta a sua batida ali. E você não pode ganhar dinheiro com o trabalho do cara, né? E eu comecei a estudar isso. Até mesmo tinha alguns produtores em Valinhos, que quando eu saí, quando eu fui preso, eu tinha participado da primeira batalha que teve, vamos supor, da minha geração ali, já teve mais antiga, mas vamos supor, da minha geração, que foi a Batalha da Estação, eu fiz parte da primeira edição, fui campeão da primeira edição. Na segunda edição eu já não estava mais com a liberdade, já fui preso. E quando eu saí, já tinha mudado tudo. Já era outro cenário, era outros MCs que estavam em alta, ninguém sabia do meu nome, porque quando eu fui preso, não era surpreendentemente bombástico, mas já tinha aquele público, eu andava em Valinhos, ia no shopping em Valinhos, já pediam para tirar foto, tá ligado? Já dava autógrafo, já fazia show por fora, já fiz show com um artista grande, tá ligado? Isso sem ter música gravada, lembrando, porque na época era mais difícil. Não era tão fácil você ter um estúdio em casa. Então tinha que você ter um estúdio para ir. E sem música gravada só ali pelo Facebook, mostrando ali, eu já tinha uma network. Só que, porém, com toda a turbulência que teve, quebrou tudo. Porque, vamos supor, a rapaziada não sabe sua história. Não sabe se foi você que fez. Vamos supor, a rapaziada não coloca uma fé. Tanto é que, desde quando eu saí, faz 3 anos já, a rapaziada agora que tá começando a pegar uma fé de verdade. Porque faz 3 anos que eu tô fazendo e evoluindo. Não tô fazendo, evoluindo. Porque, que nem eu falei, eu usava a batida da internet. Aí eu mesmo comecei a criar minhas batidas. Comecei a vender batida, aí o quê? Comecei a criar arte, comecei a criar o videoclipe. Então, vamos supor, eu sou o próprio selo. Então, vamos supor, que nem eu falo assim, uma gravadora vir falar para mim hoje em dia, eu quero que você me represente, ela tem que vir com uma oferta muito boa. Porque se for para uma oferta que eu não consigo pagar um aluguel, não consigo pagar uma conta de luz, eu vou recusar, porque tudo que ela pode fazer, eu também posso. Que é produzir a música do zero, eu produzo algo legal, porque eu tenho uma visibilidade na internet, não é algo 100% profissional. Lógico, eu não tenho os melhores equipamentos, vamos supor, não adianta querer pegar meus equipamentos que eu tenho em casa e colocar um cara que tá gravando lá na Sony ou na Warner, tá ligado? Não tem outro mar. Mas vamos supor, eu tô gravando com o microfone mais barato, com o PC antigo, tá ligado? E juntando o dinheiro dos royalties. Os royalties tá rolando lá atrás, para quando eu pegar uma parte boa, já também investir, comprar já um PC maquinado, uma placa de áudio, para o quê? Para nós começar a disputar com os grandes. Só que assim, eu consigo já produzir meu audiovisual tudo sozinho.
e ganhar um por fora. Se chegar uma gravadora e falar assim, quero contratar você, então tem que chegar com um negócio assim que eu falo, não, vou me dedicar 100% para a música agora, que eu achei um lugar que me dedique, só que também eu não posso me preocupar com nenhum público interno, que, vamos supor, eu sou independente ainda, eu tenho que correr atrás de música, vamos supor, se chegar ao final do mês, tiver conta em aberto, eu não posso falar assim, vou ficar fazendo música, não, tem que arrumar um bico para fazer, para pagar minhas contas, que eu sou responsável, tá ligado? Vamos supor, mora eu, minha irmã e meu irmão, e vamos supor, as contas é tudo nós, porque não adianta chegar e falar assim, eu sofri mais que vocês, me ajuda aí, vamos ficar na mesma casa e pagar minhas contas. Não existe isso aí, tá ligado? Nós mesmo veio do mesmo buraco, nós sofremos a mesma fita. Então, vamos supor, nós três se juntam para dar um melhor. Às vezes irmão, vocês moram com o irmão? Irmão, vocês sabem como é, irmão. É complicado, né? Na hora que doido, com a mão em cima de tudo. E hoje em dia tá sendo a parte mais gostosa, porque eu consigo me expressar 100%, seja na letra, seja no audiovisual, seja no beat, seja em tudo. Que eu tô para lançar um trabalho que não é 100% profissional, mas fui eu que fiz, e o contexto tá muito bom, tá ligado? Que vai contar quase essa minha história que eu contei para vocês em questão de 7 minutos, porque um documentário, com toda essa crise social, politicamente, que a gente está sofrendo hoje, eu conto tudo isso. E foi tudo eu que produzi do zero, porque na hora que eu lançar a música, as pessoas vão pensar, nossa, foi alguém que gravou ele. Não, coloquei num tripé, se ligou, eu mesmo, coloquei para gravar de longe com o temporizador, e vamos, editar também fui eu que editei num PCzinho Celeron, que Sony Vegas vomita nele, quem mexe com edição de vídeo sabe que o Sony Vegas precisa pelo menos de uma plaquinha de vídeo. Eu fui sem placa de vídeo e segura na mão do santo e desce a ladeira. E ficou bom. Tá ligado? Não ficou, que nem eu falei, não ficou um negócio profissional, mas vai ser um negócio que vai prender a atenção do público. Então, para mim, assim, porque nem você perguntou qual que é a parte mais difícil, qual que é a parte mais gostosa de fazer, eu acho que depois que eu saí da cadeia, comecei a estudar mais, porque antes eu não entendia nada de teoria musical, escala, nota desafinada, para mim era só escrever, lançar no microfone e marcha. Não, depois eu comecei a entender, você não pode usar essa nota no beat, porque vai desafinar toda a obra que você já fez. Então, tem notas que você pode usar, tem campo harmônico que você pode usar, então fui aprendendo tudo isso. Vamos supor, não sou um músico, graduado em músico, mas também não sou um leigo completamente de músico. Se você me pegar uma música, vamos supor, uma música clássica, eu vou conseguir falar para você, isso aqui é da hora, eu entendo essa parada, eu sei porque tem esse campo harmônico por trás e cortou para entrar só uma melodia, porque isso aqui traz um sentimento de suspense, sei mais ou menos isso. Então, porque assim, conhecimento, estudar a coisa que você faz é gostoso. Vamos supor, vocês que trabalham, não sei, historiador, o Tomé trabalha com a parada dele, vocês estudar o que vocês querem fazer da vida é muito gostoso, porque você não tá, um professor tá falando, faz isso, quando você faz o que você gosta, você pega, vamos supor, a técnica e tenta trazer essa técnica para você de uma forma mais prática, e aí você vai inovando, e depois que uma pessoa vai aprender com a sua forma prática, trazendo para a forma prática mais dela, e assim vai esse ciclo de conhecimento, né? A parte mais gostosa para mim, eu acho, tá sendo isso. Tá certo, Dexter. Agora a gente está entrando na reta final do programa, alguns minutinhos aí. Eu queria perguntar se o João e o Guilherme têm alguma coisa aí para estar falando, alguma mensagem a respeito do rap e de tudo que a gente escutou hoje aqui e aprendeu com o Dexter, né? Eu queria, tipo assim, a cena do hip hop em Valinhos, mano, ela tá crescendo demais. Tem muitos MCs, tem muita gente que faz hip hop, tipo, a cultura em geral, cultura de rua, tal, grafite e tal. Tipo assim, você que tá crescendo, você tá tendo um bom alcance, qual o conselho que você dá pro pessoal que tá começando agora, ou que já tá um tempo na caminhada, mas, pô, não teve um alcance tão grande, assim. Ou até mesmo pra quem já teve um alcance, mas sempre bom conselho, né? Um conselho que eu dou pra rapaziada, tá ligado? Até mesmo que tá começando agora, ou um conselho pra uma rapaziada que já tá passando por uma fase turbulenta, é que é assim, rapaziada, tendo uma pessoa te escutando, tendo um ouvinte, já é muito, tem alguém querendo saber sua história. E nessa você já vai conseguir atribuindo várias outras coisas. O importante é sempre correr, tá ligado, rapaziada? Aprender, esse é o recado que eu tenho pra dar. De frente ao rap, o rap sempre tá batendo nessa tecla, independente de tudo, é aprender e ensinar, tá ligado, rapaziada? Vamos aprender tudo, de todas as culturas, todas as religiões, mesmo se você acredita ou não, aprender tudo, porque é tudo que engloba nosso mundão e passar para frente, que nem eu aprendo tudo, eu mesmo não sou MC, sou um instrumento de conhecimento, aprendo um englobado de coisas, jogo num ritmo de poesia e dou pro meu público ali para ele também absorver, tá ligado? Eu acho que a mensagem seria essa, sempre aprender e sempre ensinar, rapaziada, que a evolução vem em cima disso. É isso aí, então, todos nós agradecemos a sua presença, Dexter. Eu adorei estar aqui reunido com você, com o João e com o Guilherme, então, para estar falando sobre o rap. Quem quiser te procurar nas redes sociais, pode estar procurando por onde, Dexter?
Aí pode estar procurando por @marroquinmc, como tá escrito no vídeo. E aí, vou mandar um salve pra minha família. Tô na rádio, rapaziada. Ei, Penido, segura aí, Penido. Bom também lá do Rap de Valinhos. Abraço pra todo mundo aí, rapaziada. Tempo é curto aí, Marroco chegou aí. É só isso. Tá certo. Hoje a gente encerra, então, o primeiro programa Papo de Ponta. Um abraço a todos e nos vemos numa próxima. Um milhão de vezes. A pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523, Rádio Valinhos FM 105,9, a voz Da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente.